nome é Marcelo Pedroso Goulart, sou promotor de justiça aposentado, fiz minha carreira praticamente toda ela aqui na região de Ribeirão Preto. Minha passagem pela faculdade foi na segunda metade da década de 70, então um momento de grande agitação política. Eu estava nessa ebulição quando estudava Direito. Eu assumi Jardinópolis 1º de agosto de 1985. Já percebi, chegando, que a região era dominada pela monocultura da cana. Aquele mar de cana, eu vejo uma queimada. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é uma cena apavorante. E eu assumi o compromisso em tomar providências em relação à queima da palha da cana-de-açúcar. Ribeirão Preto era conhecido como a Califórnia brasileira, ou como o Eldorado paulista. Chamar a região de Ribeirão Preto Califórnia brasileira não é exagero. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e a região de Ribeirão, o exemplo do Brasil que deu certo. As mazelas não apareciam, a queima da palha, a doença, a queima até aparecia na paisagem. A degradação ambiental e os males para a saúde pública, isso ninguém tratava desse assunto. Instaurei inquérito civil e precisava de estudos que comprovassem a relação de causa e efeito. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP que demonstrava que no período da safra havia um aumento significativo das internações por doenças respiratórias nos hospitais da região de Ribeirão Preto. Na época da safra, na época das queimadas, a concentração de gases tóxicos na atmosfera da região de Ribeirão Preto era superior à concentração de gases tóxicos de regiões industriais como a de São José dos Campos, onde estava instalado o INPE. E eu corri. Naquela mesma semana fui a São José dos Campos e ali eu ouvi o professor. Aí eu retornei para Ribeirão Preto e já tinha mais um estudo científico para embasar o ajuizamento de uma ação civil pública, uma vez que não havia possibilidade de se fazer acordo com o setor sucroalcooleiro. Mas, enfim, essa questão ganha, perde ação. Com o tempo isso foi mudando, né? A legislação também vai mudando devagarzinho e nós praticamente encerrou a queima da palha da cana-de-açúcar. Né? Essa atuação do Marcelo foi muito corajosa, porque muitos promotores se negavam a tomar qualquer medida na queimada. Eu sempre priorizei meio ambiente e infância. Entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o trabalho do adolescente, proibindo o trabalho da criança e do adolescente até 14 anos, permitindo o trabalho do adolescente desde que não fosse um trabalho desgastante, perigoso, insalubre, etc. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel. E aí eu sempre recorri, nessa busca de alianças, eu sempre recorri não só aos movimentos e organizações sociais, eu sempre recorri à comunidade científica. Nós resolvemos atuar no combate. Em jogo, o destino dos menores que trabalham no corte da cana. A questão preocupa as autoridades da região que se reuniram hoje no Teatro Municipal de Sertãozinho para discutir o assunto. Nós devemos colocar esses adolescentes em trabalhos alternativos e mais leves. Isso é possível, por exemplo, em projetos de recuperação de matas ciliares, de viveiros de espécies nativas e na plantação dessas espécies nativas nas matas ciliares. Em razão dessa questão, eu sofri um atentado. Jogaram uma bomba na garagem da minha casa, um coquetel molotov. Foi uma tentativa de provocar o recuo do Ministério Público, mas não adiantou nada, porque nós seguimos nas batalhas. Né? Ele sofreu muito ataque dentro do Ministério Público, e o que eu aprendi com ele, acho que talvez tenha sido mesmo a maior lição, é que lutar por aquilo que a gente acredita é sempre muito difícil e é um percurso cheio de queda, é um percurso cheio de percalço. E o Marcelo sempre levantou de cabeça erguida. O mais importante para mim foi a conquista da Fazenda da Barra, um latifúndio antiambiental e improdutivo
situada na zona periurbana de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio. Costuma-se dizer que o Marcelo é o único promotor de justiça que fez reforma agrária no processo judicial, e de fato ele fez. Em dezembro de 2004. E aí eu recebo uma ligação. A ligação era de uma liderança do MST, Neuza Paviato. O Lula assinou o decreto de apropriação da Fazenda da Barra. Debulhar o trigo, recolher cada pago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Estão assentadas aqui na antiga Fazenda da Barra 480 famílias. Hoje mora mais de 3.200 pessoas produzindo alimentação saudável. E nada disso teria acontecido se não fosse o apego, o apoio, o trabalho constante do Dr. Marcelo Goulart. Eu fiquei, evidentemente, emocionado com aquela conquista, porque não era muito provável acontecer isso diante da força do agronegócio. Marcelo foi além, porque para ele não bastava compreender o país, era preciso mudá-lo. A gente não pode se conformar, e Marcelo não se conforma, com um país tão injusto como é o Brasil. Cabe ao Ministério Público essa tarefa, porque isso é básico para a construção da sociedade livre, justa e solidária. E um promotor hoje é um diplomata do microcosmo. Portanto, ele precisa ter um conhecimento geral. O conhecimento jurídico ele é insuficiente. Eu queria aqui destacar fundamentalmente que a força do trabalho do Marcelo vem, primeiro, de um conhecimento profundo da realidade brasileira e a coerência entre o discurso e a prática. Me impressionou sempre muito a coerência do Marcelo, né? Ele sempre foi um promotor que atuou como pensava, né? E pensava muito, pensou muito o Ministério Público, né? Marcelo Pedroso Goulart foi o idealizador da nova doutrina do Ministério Público Resolutivo. O que eu fiz, os instrumentos que eu utilizei, nas trincheiras que eu ocupei e as mudanças que eu ajudei a promover, né, elas estarão presentes lá e serão a herança que a minha geração dará para as futuras gerações. Então, Marcelo Goulart, um brasileiro, promotor de justiça, um guerreiro de um Ministério Público de autocrítica e de reflexão, de um Ministério Público que se move, se remove e que ousa não duvidar. Sem a liderança e o pensamento de Marcelo Pedroso Goulart, não existe Ministério Público do futuro. O Marcelo sempre foi uma inspiração na minha vida. E o Ministério Público é essa maravilha, porque ele dá oportunidade, gente. É uma trincheira que você ocupa, que você tem a oportunidade de expressar o seu ser integral, o seu amor, humanidade. Veja que beleza é ser integrante do Ministério Público. Uma paixão muito grande pelo Ministério Público e pelos meus amigos, porque é no Ministério Público que eu fiz os meus amigos, que construí nessa luta comum, dentro dessa perspectiva de Ministério Público, que infelizmente ainda não é hegemônica, mas que será. Agradeço ao meu destino e a essa mão com um punhal, porque me matou tão mal. E eu segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente, regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi chorando. Mas depois de tanto pranto, eu aos poucos percebi que o meu sonho não tem dono.